Bom, pessoal, então, conforme a gente já tinha combinado, né, vamos revisar através de questões que eles cobram, a maneira que eles cobram, que é a maneira mais correta de vocês revisar. E, querendo ou não, praticamente vocês já reviram todos os conteúdos, né? Tem que mesmo revisar alguns conceitos que a gente vai esquecendo com o tempo. A única coisa que vai exigir mais são as fórmulas envolvendo sólidos geométricos, que eu sempre digo para todos, que é uma coisa que vocês têm que fazer uma pesquisa e fazer uma relação de fórmulas, tá? Porque ganhar só as fórmulas prontas não ajuda vocês depois na dedução, porque é muita lógica na dedução, né? Para vocês conseguirem interpretar todas as questões. Mas no geral é bem simples, conforme essa questão 26, ó. Resolvendo a expressão numérica aí, então ele dá uma expressão ali. E nós vamos realizar as operações que a gente já viu no início, agora a gente do ano fez uma revisão, né? Regras de potenciação, radiciação, bem simples, lembram? Então, esse 1 sobre 32 na 1/5, como que eu vou transformar ele? 1 sobre 32 na 1/5. Lembram da regra? Eu transformo esse expoente fracionário em uma raiz, né? Uma radiciação. E qual que é a regra? Lembram da regra? Então, eu vou ter uma raiz. E qual que é a regra? O índice da raiz é o denominador. O índice é o denominador. O índice é o denominador. Lembra que eu sempre frisava? Relembrando um, já sabe resolver. Então, quem é o meu denominador? 5. Então, eu vou ter uma raiz quinta de 1 sobre 32 avos. Precisa colocar o expoente 1 nesse 1 sobre 32 avos? Não. Por quê? Porque elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, não tem necessidade. Agora, já que o 4, ele cobra na 1 meio. Então, o 4 na 1 meio, vocês vão ter que interpretar que 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né? Então, essa é uma interpretação básica que vocês têm que interpretar sozinhos, né? Então, 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, para mim colocar no expoente fracionário e resolver, primeiro eu coloco a infração e depois eu utilizo a regra. Mas é bem simples, né? Ele sempre vai dar alguma coisa bem óbvia, assim, que vocês conseguem identificar quem que é a fração. Mas sempre transforma a fração, simplifica qualquer coisa, mas quando é óbvio assim, já faz para quanto mais rápido perceber, melhor. Então, aqui o índice, o denominador, então o denominador é 2, precisa colocar na raiz? Não, porque a própria raiz quadrada já é 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Então, esse eu já resolvo de cara, né? Então, agora a gente vai substituir. Primeiro, só a gente fez esses dois passos bem simples, que a gente já viu, só para relembrar. Então, agora vamos achar quem é o E. Quem que vai ser o E, então? Aqui, eu vou colocar a raiz para vocês identificar que a gente só substituiu pela regra. Raiz quinta de 1 sobre 32, tá? No lugar de mais 4 na 0,5, eu já vou colocar direto 2, que a gente já achou antes. Menos 3, tudo isso sobre 2, né? Agora, a gente tem que resolver essa raiz quinta. Quem consegue resolver de cara, melhor. Mas quem tem dificuldade, faz a fatoração, lembram? 32. Vai simplificar. Pode dividir por quanto? Termina em par, divide por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 de novo por 2, porque é par, dá 8. De novo por 2, que dá 4. De novo por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Tá? Então, aqui, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base permanece a mesma, o expoente às vezes que aparece. 2 na 5, né? Quinta potência. Então, se eu colocar 1 sobre 2 na quinta potência, uma raiz quinta, isso é a mesma coisa que raiz quinta de 1 e raiz quinta de 2 na 5. Lembram? Bem simples, né? Esses conceitos a gente já tinha revisado. Então, o que eu vou fazer aqui? Raiz quinta de 1
É 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, é 1. E aqui eu simplifico e fica 2. Então, eu tenho 1 meio. Então, no lugar dessa expressão agora, eu vou colocar 1 meio. Então, 1 meio mais 2 menos 3, tudo isso sobre 2, tá? Aqui eu posso fazer de cara, primeiro resolver esse 2 menos 3 ali, ou faz o mínimo múltiplo comum primeiro, como vocês preferirem, tá? Pode deixar assim, ó, coloca o número 1 embaixo, né, no denominador, tira o mínimo múltiplo comum dessa parte de cima e resolve primeiro. Vamos fazer então separado, para vocês entenderem. Então, ali nessa parte do numerador eu tenho uma fração. Então, o meu mínimo vai ser 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Menos 2 dividido por 1 é 2 vezes 3, 6. Tudo isso ainda dividido por 2, tá? Então, agora eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 1 mais 4, que é 5, menos 6 dá menos 1, tá? Então, eu tenho no numerador menos 1 meio, né? Isso no numerador. E ainda tudo isso está dividido por 2. Eu só resolvi ali, né? Aqui, ó. 6, 5 menos 1, menos 6, menos 1 meio dividido por 2. Agora aquela regra, né? Quando eu tenho uma divisão de fração, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso. Então, quem é a minha primeira fração? Menos 1 meio. Então, eu vou copiar menos 1 meio e vou multiplicar pelo inverso. Então, quem que tá embaixo do 2 que não aparece? 1. E o 2 vai ficar embaixo. Ó, tenho 2 sobre 1, né? Ó, como eu copiei a primeira, menos 1 meio normal, essa segunda aqui eu vou inverter, ó. Tava embaixo 1, vai pra cima, que tava em cima vai pra baixo, tá? Então, vai ficar quanto? Menos 1 quarto. Tá vendo? Menos 1 quarto. Tá? Só que nas respostas não tem infração. Então, vocês vão ter que dividir menos 1 quarto menos 0,25, né? Mas é bem simples essa. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Bom?